Bom dia, Andressa. Vamos iniciar, então, nossa, nosso webinar. É um prazer dar início ao nosso webinar Atualizações de Logística Reversa das Embalagens Pós-Consumo, em parceria com o Instituto Rever. Para quem não me conhece, sou Andressa Jordão, diretora executiva do IBRAC, que é o Instituto Brasileiro da Cachaça. Em nome do IBRAC, gostaríamos de agradecer e dar as boas-vindas a todos e todas, e também ao nosso parceiro, Instituto Rever, pela organização conjunta deste evento. Hoje vamos compartilhar com vocês as atualizações mais recentes sobre a logística reversa das embalagens pós-consumo, abordar as obrigações da Política Nacional de Resíduos Sólidos e como podemos cumpri-las de forma eficiente, simples e com segurança jurídica. Este é um tema muito relevante para o IBRAC, especialmente considerando a importância da logística reversa no setor da cachaça, que envolve empresas de todos os portes. O IBRAC é a entidade representativa do setor da cachaça com abrangência nacional. Entre nossos associados estão as principais empresas, micro, pequenas, médias e grandes do segmento produtivo da cachaça, sejam elas produtoras, estandardizadoras ou engarrafadoras. Juntos, representamos mais de 80% do volume da cachaça comercializado formalmente no Brasil. Além disso, contamos com entidades de classe de abrangência nacional, estaduais e regionais. Considerando a complexidade do tema que iremos abordar hoje e a pluralidade do setor da cachaça, o IBRAC apoia o modelo de cumprimento via certificado de reciclagem. Isso, o Fernando irá abordar esse tema e vocês vão entender. Acreditamos que esse é o melhor modelo para se adequar à realidade do setor, especialmente para os pequenos produtores. É importante mencionar que os associados diretos do IBRAC podem aproveitar a parceria com o Instituto Rever, que facilita o cumprimento das obrigações da Política Nacional de Resíduos Sólidos em todo o Brasil. Essa parceria promove a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e ajuda a integrar soluções sustentáveis no setor da cachaça. Neste webinar, teremos as apresentações do diretor técnico do Instituto Rever, Fernando Rodrigues, e do advogado do Instituto Rever, José Eduardo Ismael Lucci. Fernando Rodrigues é engenheiro ambiental, pós-graduado em gestão integrada e MBA em gestão de projetos, especialista em logística reversa, com experiência nos setores industrial, público e de prestação de serviços na área de gerenciamento de resíduos. José Eduardo Ismael Lutz foi promotor de justiça de meio ambiente por 10 anos na cidade de São Paulo. Atuou nos temas resíduos sólidos, logística reversa e áreas contaminadas. Agora, falando sobre a dinâmica do evento de hoje. Primeiro, Oi, bom Fernando dia. fará uma breve apresentação sobre os princípios gerais da política de resíduos sólidos. Em seguida, ele passará a palavra para o Dr. José Eduardo Ismael Lucci, que irá detalhar as implicações jurídicas dessa política. Ao final das apresentações, abriremos para perguntas. Mas, ao longo do evento, fiquem à vontade para registrar suas dúvidas no chat. E, por favor, ao enviar as mensagens, se apresentem e mencionem a empresa que trabalham. Agradeço a presença de todos os participantes, palestrantes e organizadores. Tenho certeza de que este evento será muito enriquecedor e que sairemos daqui mais preparados para enfrentar os desafios da gestão de resíduos sólidos em nossas comunidades. Desejo a todos um excelente webinar. Passar a palavra agora para o Fernando. Por favor, Fernando. Olá, obrigado, Andressa. Obrigado pelo convite. Agradeço aí ao IBRAC pela parceria de longa data. É, Já fui apresentado, então eu já vou direto aqui para minha apresentação. Deixa eu compartilhar com vocês. Acho que vocês estão vendo minha tela, né? Estão vendo? Estamos. Legal. Bom, pessoal, já começo aqui trazendo algumas manchetes de como esse tema está quente, né? Como que cada vez mais consumidores, empresas, governos
vem tratando das questões relacionadas à logística reversa, à economia circular, à ESG, e essas palavras, esses termos estão virando, ainda bem, cada vez mais rotina aí na vida das pessoas. Então, o tema que a gente vai abordar aqui hoje, da logística reversa, ele realmente está muito quente, tá? Algumas definições muito importantes aqui para o nosso bate-papo. A primeira delas é a definição, o conceito que foi trazido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma lei de 2010, que define então a questão das embalagens em geral. Então, a embalagem em geral é qualquer embalagem que compõe a fração seca dos resíduos sólidos urbanos ou equiparáveis, ou seja, aqueles resíduos que a gente gera nas nossas casas. A gente está falando das embalagens de alimentos, bebidas, produtos de higiene, perfumaria, cosmético, produtos de limpeza, brinquedo, as embalagens que a gente gera nas nossas casas, tá? Que são geradas após o uso pelo consumidor, exceto aquelas classificadas como perigosas. Eu posso citar como exemplo, embalagem de óleo lubrificante, né? Tem outras também que são consideradas perigosas. Então, tirando essas, as outras embalagens elas são classificadas como embalagens em geral. Outro conceito bem diferente são os resíduos industriais, que são os gerados dentro ali das fábricas, dentro das indústrias, tá? E uma outra definição também super importante é a de resíduo sólido urbano. Então, são os resíduos domiciliares, originários das atividades domésticas, aquele de novo que a gente gera nas nossas casas, mais os resíduos de limpeza urbana. Então, os originários da varrição, de limpeza das ruas, das vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. Então, aquele que a gente gera nos domicílios, mais os de limpeza urbana, dois esses dois grupos, eles compõem os resíduos sólidos urbanos. Essas definições, elas vão ser um pouquinho importantes para que vocês consigam delimitar até onde que vai a responsabilidade da empresa, até o que que ela tem que fazer para tratar o seu resíduo interno e também o que que ela tem que fazer, o que que ela tem de obrigação com relação ao resíduo após o uso pelo consumidor. Aqui um pouquinho de dados que eu gosto de trazer para que as pessoas tenham uma noção da quantidade de resíduos que a gente gera, né? Então, no Brasil, a gente gerou em 2022 380 quilos de resíduos sólidos urbanos por habitante. Isso dá mais ou menos um pouco mais de 1 quilo por habitante por dia. Né? É muito resíduo, a gente gera realmente muito resíduo, e uma boa parte desse resíduo ele é coletado. Então, dos 380 quilos de RSU gerados por habitante em 22, 353 tiveram a coleta, a sua coleta realizada. O grande problema no Brasil é que a gente coleta muito, mas a disposição desses resíduos, ela talvez não tenha o seu caminho mais nobre, vai. Ou esse resíduo, ele vai parar num aterro sanitário, né? E aí a gente está enterrando receita, na verdade. Quando a gente está enterrando uma latinha de alumínio, uma garrafa de vidro, uma caixa de papelão, a gente está perdendo dinheiro, né? Ocupando aquela área que precisa ter uma destinação mais nobre, aqueles resíduos que precisam ter uma destinação mais nobre, com resíduos que poderiam estar sendo melhor aproveitados, poderiam estar indo para a indústria da reciclagem, tá? Ou pior ainda, quando esse material nem chega a parar no aterro sanitário, quando ele de repente é disposto no lixão ou na própria natureza, tá? Então, foi para solucionar este problema que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela trouxe lá em 2010 a questão da logística reversa aplicada também para as embalagens em geral. Então, aqui a gente vai falar bastante das embalagens em geral, porque são as embalagens geradas aqui pelas empresas associadas. Então, a logística reversa, ela é definida como um instrumento de desenvolvimento tanto econômico quanto social, e aí na parte do social entra o trabalho dos catadores e das catadoras no Brasil, tá? Hoje, os resíduos sólidos, eles servem de fonte de receita para muitas famílias, tá? Muitas famílias carentes. Então, a gente tem um grande desafio aqui, que é resolver a questão tanto ambiental quanto social, né, da geração de resíduos. E a logística reversa ela é caracterizada por uma série de ações, de medidas para viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos ao setor empresarial. Seja para aproveitamento no mesmo ciclo produtivo, ou seja, essa garrafinha aqui vira uma outra garrafinha, ou em outros ciclos produtivos. Então, essa garrafinha, esse plástico, virar um balde, um cabide, um carpete, assim por diante.
Tá? Então, essa é a ideia da logística reversa. A logística reversa existe no Brasil desde antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, para alguns setores específicos, mas falando sobre as embalagens em geral, é a partir de 2010. Tá? E quem que precisa fazer logística reversa? Os fabricantes, importadores, os distribuidores e os comerciantes. Então, aqui a gente está começando a falar de um conceito de responsabilidade compartilhada e encadeada. Então, quando a gente fala de responsabilidade compartilhada, até além desses quatro atores que eu citei, tem também as prefeituras e também, claro, nós como consumidores. Tá? Então, esse é o conceito da logística reversa. Ou seja, uma parte das embalagens que as empresas colocam no mercado, ela tem que voltar para ser aproveitada, para ser reciclada, tá? Então, as empresas, elas têm que fazer esse controle de quanto de embalagem que ela está colocando em cada estado, para que uma parte disso, de acordo com as metas atuais vigentes que a gente vai apresentar aqui para vocês, volte ou tenha, ou seja comprovada que ela foi reciclada. Ok? Então, no artigo 33 da PNRS, ele fala que são obrigados a estruturar e implementar a logística reversa mediante o retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, ou seja, aqui a gente está falando de resíduos que foram utilizados, de materiais que foram utilizados e foram descartados após o uso, de forma independente das prefeituras, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de. Aí tem embalagem de agrotóxico, tem pilhas e baterias, pneus, as lâmpadas fluorescentes, óleo lubrificante, eletroeletrônico e as embalagens em geral, né? Que é aquele conceito lá que eu acabei de mostrar para vocês. Então, todos esses produtos eles são sujeitos à logística reversa, e isso é o que foi definido lá em 2010. De lá para cá, muita coisa avançou, então outros produtos foram inseridos ali na logística reversa, como eu posso citar as baterias automotivas, tem também os medicamentos vencidos ou em desuso e assim por diante, tá? Então, a gente pode observar aí que são resíduos de significativo impacto ambiental, né? Quando a gente está falando de um óleo lubrificante, de eletroeletrônico, de pneu, pneu ainda tem o agravo da questão da dengue, né? Está relacionado também com a saúde, né? A proliferação dos mosquitos. Então, a gente vê que são resíduos de significativo impacto ambiental. E por que que as embalagens em geral entraram nessa conta? Porque embalagem não é um resíduo perigoso, né? Devido ao volume que esse tipo de material ocupa nos aterros sanitários. Tá? Então, eu tenho aqui o mapa da vida útil dos aterros de resíduos sólidos urbanos do estado de São Paulo. É um mapa de 2023, onde ele mostra que tudo que está laranja, seja um laranja mais claro ou mais escuro, representa que tem uma vida útil aquele aterro de menor ou igual a 5 anos, tá? Então, qual que é a ideia? É que a gente disponha nessas áreas apenas os rejeitos, aquele material que não tem mais uma outra serventia. E aquilo que é passível de ser reciclado, como por exemplo as garrafas de vidro, que tenham uma destinação mais nobre do que a simples disposição final nos aterros sanitários, né? Lembrando que o processo para licenciar novos aterros, ele é muito moroso, né? E claro, nenhum município quer ter um aterro ali no seu quintal. Então, a ideia é de uma maneira mais inteligente. Aqui, eu trago uma distinção que ela é super importante para as empresas, tá? Uma coisa é o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. É um instrumento também previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde as empresas elas têm que traçar um plano do que vai acontecer ali com os seus resíduos. A gente está falando aqui dos resíduos intramuros, os resíduos de dentro da fábrica. Então, as empresas, assim como os governos, eles também têm que elaborar os seus planos de resíduos sólidos. Então, a gente tem o Planares, que é o plano nacional, tem os planos estaduais, tem planos regionais, tem plano municipal, e as empresas, elas têm o PGRS, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Importante, para as micro e pequenas, há um conteúdo mínimo diferenciado, tá? Então, tem um tratamento diferenciado na elaboração do PGRS para as empresas de micro e pequeno porte. Então, aqui a gente está falando dos resíduos da fábrica. Aí a fábrica produziu, colocou lá, produziu a sua cachaça, colocou na embalagem e mandou isso para o mercado.
A partir daí, aquela embalagem de vidro, ou muitas vezes também de plástico, numa caixa de papelão, este material ele está sujeito à logística reversa, certo? O que que vai acontecer com aquele material após o consumo da cachaça e o descarte desta embalagem pelo consumidor final? Então, são dois conceitos diferentes, tá? O primeiro são os resíduos intramuros, e o segundo é depois que aquele material foi comercializado, foi utilizado pelo consumidor final. Esse aqui é o mapa, pessoal, dos estados que já possuem regulamentação para a logística reversa das embalagens em geral, tá? Daquela relação de produtos que eu mostrei, as embalagens em geral, é o tema que está mais avançado. Então, hoje a gente já tem 15 estados, mais o Distrito Federal com regulamentação. É importante, os estados, a legislação ambiental no Brasil é concorrente. Então, a União pode legislar, os estados também podem legislar e os municípios também, tá? Então, essa hoje é a fotografia. Próximos estados que terão regulamentação, que a gente já está vendo consultas públicas, já está vendo negociações. O estado da Bahia, o estado do Ceará e também o de Santa Catarina, tá? Então, nos últimos anos, esse mapinha ele foi ficando verde muito rapidamente, tá? E a tendência é que ele fique todo verde, que todos os estados tenham as suas regulamentações próprias. Então, aqui a gente começa com uma complexidade do ponto de vista da legislação. Como que uma empresa cujo business é fazer cachaça, né, vai conseguir dar conta de todo este emaranhado de leis, decretos, de resoluções, portarias e assim por diante. Importante, pessoal. A empresa, ela pode, por exemplo, estar lá no estado do Maranhão e ela comercializa produtos, as suas garrafas de cachaça para vários outros estados. Então, ela não tem que se preocupar apenas com o Maranhão. Apesar da sede dela ser no Maranhão, ela tem que, se preocupar onde ela está colocando o seu produto. Por que isso? O estado de São Paulo, por exemplo, é um estado mais exportador de embalagens. Tem muitas indústrias em São Paulo que colocam embalagens para o Brasil inteiro. A CETESB, o órgão ambiental aqui de São Paulo, ela condicionou a emissão das licenças das empresas ao cumprimento da logística reversa. Ou seja, para a empresa operar, ela tem que comprovar que ela está fazendo logística reversa em São Paulo, ok? O estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, ele adotou a mesma estratégia, mas ele foi além. Por quê? Se ele pegasse só as empresas licenciadas, ele ia pegar menos empresas, porque o estado do Mato Grosso do Sul é um estado mais importador de embalagens. Então, o que que ele fez? Ele fez um convênio com a Secretaria da Fazenda, onde ele consegue ter acesso aos dados das empresas que estão em outros estados, colocando o produto lá no estado do Mato Grosso do Sul. Então, ele consegue abarcar na fiscalização tanto as empresas sediadas no Mato Grosso do Sul e sujeitas ao licenciamento, também é uma condicionante para a emissão das licenças estar naquele estado, quanto empresas de outros estados, onde ele não ia conseguir pegar pelo licenciamento, mas ele pega por esse convênio com a Cefaz, ok? Bom, pensando em todo esse histórico, todo esse trabalho, então a indústria, e esse sistema ele nasceu aqui no estado de São Paulo, empresas, indústrias procuraram seus sindicatos, as suas associações, que por sua vez procuraram a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, falando: olha, ajuda a gente a bolar uma alternativa para que a gente consiga fazer o cumprimento da logística reversa, inicialmente no Estado de São Paulo. Tá? Então, a partir daí, a Fiesp capitaneou um sistema junto com diferentes associações, diferentes sindicatos, dentre eles o IBRAC. O IBRAC é um parceiro de longa data nosso, sempre esteve lá acompanhando a construção deste sistema. Tá? Então, o que que foi estabelecido lá na ocasião? Isso foi para o mercado em 2018. Foi firmado um termo de compromisso de logística reversa, que nada mais é do que um contrato que o setor empresarial ele firma com o poder público, este representado pela Secretaria de Meio Ambiente, pela CETESB, falando sobre esse modelo do certificado de crédito de reciclagem. Bom, este modelo deu super certo em São Paulo, as empresas conseguiram se licenciar, conseguiram comprovar o cumprimento da logística reversa, e aos pouquinhos, esta modelagem ela foi replicada para outros estados, dentre eles Mato Grosso do Sul, Amazonas,
Então, aos poucos, foi sentida a necessidade de você ter um sistema com uma amplitude maior, né? Porque uma solução só Estado de São Paulo já não atendia plenamente essas empresas, porque são empresas que estavam localizadas em São Paulo, mas que comercializam para o Brasil inteiro, né? Então, foi criado o Instituto Rever. Então, nesse momento, sai Fiesp, eu estou falando no final de 2020, sai Fiesp e entra, então, o Instituto Rever. Eu acompanhei toda essa construção, porque eu sou um ex-colaborador da Fiesp, então, eu acompanhei todo o desenvolvimento dessa modelagem e o ramp-up do Instituto Rever. Tá? Então, quem que é o Instituto Rever? Ele é um CNPJ específico para tratar da logística reversa das embalagens em geral. É uma entidade gestora sem fins lucrativos, nós não somos uma empresa, tá? Que tem atuação em todo o Brasil com foco na logística reversa das embalagens. Importante, o Instituto Rever ele é independente, tá? Então, o Instituto Rever ele não possui investidores ou empresas mantenedoras, ou melhor dizendo, donas do Instituto Rever, né? O Instituto Rever ele foi criado pela indústria para atender uma necessidade da indústria e também do setor da reciclagem. O Rever foi a primeira entidade gestora homologada pelo Ministério do Meio Ambiente, então a gente está habilitado a fazer essa comercialização, a oferecer este serviço dos certificados de crédito de reciclagem, dos certificados de estruturação também. Então, esses dois modelos, tanto o crédito quanto os estruturantes, são modelos reconhecidos pelo Decreto Federal 11.413. Esse é um decreto que saiu no começo de 2023. Isso é importante porque dá segurança jurídica para que as empresas façam seus investimentos em sistemas que são reconhecidos, em modelos que são reconhecidos. Então, estamos amparados neste decreto federal e também, claro, na habilitação pelo Ministério do Meio Ambiente como entidade gestora. Este decreto, ele traz algumas obrigações, tá? Dentre essas obrigações está a necessidade de contratação pela entidade gestora de uma empresa que é um verificador de resultados. O que que é isso? Imagina que o Instituto Rever, ele comercializa seus certificados, que são lastreados em notas fiscais, conforme preconiza a legislação, tá? E aí a gente apresenta então, para o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, uma nota fiscal de 10 toneladas de vidro. Tá? Esta nota fiscal, ela tem que ser checada dentro deste verificador de resultados, que no nosso caso é a empresa Central de Custódia, que por sua vez também é um verificador habilitado pelo Ministério do Meio Ambiente, isso também é super importante, tá? Para que a Central de Custódia, ela faça uma checagem daquela nota fiscal, para ver se nenhum outro sistema apresentou a mesma nota fiscal com as mesmas 10 toneladas de vidro. Senão aquela nota fiscal vai virar, aquelas 10 toneladas vão virar 20, 30, 40 e assim por diante, tá? Então, ele funciona mais ou menos como se fosse um cartório. Olha, essa nota fiscal é do Instituto Rever, ela não é do sistema XYZ, tá? O Instituto Rever ele é formado exclusivamente por entidades representativas, que também são sem fins lucrativos. Hoje a gente tem por volta de 50 entidades, esse número ele é muito dinâmico. Dentre elas, repito, está aqui o IBRAC. O Rever ele também tem o selo Movimento pela Reciclagem, tá? Que pode ser oferecido para as empresas que desejam ali fazer uma comunicação com o seu consumidor. O nosso selo, ele integra as empresas nesse movimento, tá? Ou seja, ele traduz para o mercado que a empresa está fazendo o cumprimento da sua logística reversa através do Instituto Rever, e a gente tem o atendimento à empresa de todos os portes, tá? Então a gente tem desde grandes marcas, tem cervejaria, empresas de brinquedo, empresas de carne, muitas grandes marcas, e também empresas, micro e pequenas empresas, que também é um público que a gente gosta de trabalhar e gosta de atingir, ok? Bom, agora a gente entra num bloco de atualizações, e aí eu passo a palavra para o Dr. Lute para que ele continue a sua apresentação. Doutor, a palavra está com o senhor. Está no mudo, Lute. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o IBRAP pela oportunidade de estarmos aqui conversando com vocês. O Fernando trouxe assim os elementos básicos do que vem a ser a logística reversa. A logística reversa, ela está embasada, como o Fernando já mencionou algumas normas, numa infinidade de normas, seja
federal, seja estadual e até municipal, né? São Paulo, por exemplo, também regulamentou a logística reversa dentro do seu município. Então, é uma profusão de normas e que traz e obriga, né, a quem vai fazer a logística reversa, né, no caso das empresas que estão obrigadas a fazer a logística reversa, a tomar um cuidado bastante grande em relação às obrigações e às consequências dessas obrigações. Vejam, vejam só, dentro desse espectro de normas de 15 estados, Distrito Federal, mais o governo federal, nós temos aí diferentes metas de cumprimento da logística reversa. Metas, o que, que é? É a quantidade em porcentagem das embalagens que devem, em relação àquelas embalagens que a empresa colocou no mercado, que ela tem que coletar e restituir ao ciclo produtivo. Então, São Paulo, por exemplo, para 2025, as empresas devem coletar 32% sobre o que colocou no mercado em determinado ano. Minas Gerais, por exemplo, já é 31,25%. Nos demais estados e no Distrito Federal, a meta é de 30%, tanto para aço, alumínio, papel, plástico. E o vidro, como vocês estão percebendo, ele tem uma modificação aí, tem uma diferencial. Por quê? Porque o vidro ele tem uma norma específica que cuida da questão do vidro. Fernando, se você puder passar, é o Decreto Federal número 11.300, de 22, que traz uma série de obrigações para as empresas que utilizam embalagens de vidro, né? A grande maioria das empresas associadas ao IBRA utiliza esse tipo de embalagem. Então, além de fazer a restituição da embalagem, de determinada porcentagem das embalagens, que no ano de 2025, repito, é 32%, o ano que vem será 33%, essas empresas que reciclam esse vidro, elas têm uma outra obrigação. Ela tem a obrigação de apresentar um índice de conteúdo reciclado, ou seja, ela tem que, nas embalagens novas, ela tem que ter uma certa porcentagem daquelas embalagens coletadas dentro da mistura do material, né? E aí, os índices de conteúdo reciclado para 2025 está em 28%. Pode passar, Fernando. O decreto do plástico, por exemplo, ele vem sendo discutido no âmbito federal, já teve consulta pública, enfim, ele tem lá uma série de dificuldades, mas tudo indica que esse ano, ou provavelmente nesse semestre, o decreto do plástico, especificamente para o plástico, será editado, né? E, a exemplo do decreto do vidro, ele traz uma meta de conteúdo reciclado e uma meta quantitativa de coleta e restituição do material para o ciclo produtivo, e ele tem, assim, as mesmas porcentagens do decreto do vidro. Pode passar, Fernando. Bom, como tudo, toda obrigação instituída por uma norma, por uma lei, por um decreto, ela traz embutida uma consequência jurídica pelo seu não cumprimento. E aqui eu quero trazer para vocês alguns princípios de direito ambiental que, às vezes, as pessoas se assustam quando acontece dessas consequências de não cumprimento da norma estarem presentes. Então, aquele transgressor, aquela pessoa jurídica ou pessoa física que provoca um dano ambiental, ela está sujeito
há três tipos de responsabilidade: a penal, a administrativa e a civil. Então, é a chamada tríplice responsabilização. Ou seja, por um mesmo fato, essa pessoa física ou jurídica, ela pode responder criminalmente por uma infração administrativa ambiental e a responsabilização, no caso de ocorrer um dano ambiental, a responsabilização de recuperar o meio ambiente. Então, são três responsabilidades que geradas pelo mesmo fato. E isso vem previsto na Constituição Federal de 1988, no parágrafo 225, que trata de meio ambiente, e no parágrafo terceiro ela estabelece essa tríplice responsabilização. E ela traz embutido também, ah, na parte final, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. O que significa isso? Isso é uma responsabilidade objetiva. Fernando, pode passar, por favor? A Lei 6.938, de 1981, lá atrás, ela já previa a responsabilização, uma dupla responsabilização, que era a responsabilização administrativa por uma infração ambiental, como está no caput e seus incisos, né? Nos incisos são as penas administrativas, mas no parágrafo primeiro, essa norma já colocava que, independentemente das penas administrativas, o poluidor era obrigado, é obrigado, independentemente da existência de culpa, que aí vem ser a responsabilidade objetiva, a indenizar e reparar os danos causados no meio ambiente. O que é uma responsabilidade objetiva? De uma forma muito simples, é o seguinte: a pessoa que comete um dano ambiental, ela não pode usar qualquer tipo de justificativa para se isentar da prática do dano ambiental. Ela não pode alegar, por exemplo, que se tratou de uma falha mecânica, se tratou de um erro de uma empresa terceirizada. São justificativas que não são levadas em consideração. Ou seja, é a responsabilidade é, do princípio da responsabilidade do risco integral da atividade. Ela incita a atividade praticada. Então, independentemente da culpa, ela já é obrigada a restaurar o dano provocado, além das penas de infração administrativas e da obrigação de reparar o dano ambiental. Por favor, Fernando. É, Como eu falei anteriormente, em 88, a Constituição Federal trouxe a tríplice responsabilização, já reafirmando, né, aquela lei de 81. Mas faltava a responsabilização penal. 10 anos depois, veio a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 6.605 de 98. E no artigo 1º, ela já trouxe uma inovação, que é a responsabilização penal de pessoas jurídicas. É a única norma que tem a responsabilização penal de uma pessoa jurídica, é a Lei de Crimes Ambientais. Então, pessoas jurídicas, elas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, né? A tríplice responsabilização, nos casos que a infração seja cometida em decisão do representante da empresa e no interesse e benefício daquela pessoa jurídica. Por favor, Fernando. É, enfim, dado esse panorama, quais são as penas para as pessoas físicas? É, a mais conhecida é a privativa de liberdade, é aquela em que a pessoa vai presa. E existe também a restritiva de direitos, né?
A pessoa fica impedida de exercer determinado direito ou fica obrigada a prestar algum serviço em função disso. Já para as pessoas jurídicas, evidentemente, que não tem a privativa de liberdade, né? A empresa não pode ser presa, mas tem a multa, tem a restritiva de direitos e tem a prestação de serviços à comunidade. Nessa restritiva de direitos, chega ao ponto de ter uma sanção que suspende ou suspende a atividade da empresa. Imagine uma empresa ficar 6 meses, um ano, com as suas atividades suspensas, né? É um prejuízo que pode levar muitas empresas, quase todas, até uma bancarrota financeira. É, pode passar, Fernando. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos das sanções previstas, né? Então, dentro da Lei de Crimes Ambientais, eu trouxe aqui duas condutas que são consideradas crimes, a prevista no artigo 68 e no 69A da Lei de Crimes Ambientais. Então, a 69A é apresentar um relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão. Aí vocês podem perguntar, mas o que isso tem a ver com a logística reversa? A logística reversa, hoje, a forma como ela está regulamentada, ela é baseada na autodeclaração da empresa da quantidade, do volume de embalagens que ela colocou no mercado. E, com base nesse volume, incide aquelas metas em que ela deve coletar e destinar ambientalmente as embalagens. Então, se ela fizer uma afirmação falsa, seja parcialmente ou totalmente, ela incide no sentido de autodeclarar que colocou X toneladas de embalagem, mas na realidade eram 2X, ela estaria infringindo o artigo 69A, que é a reclusão de 2 a 6 anos, mais a multa, não é um ou outro. São as duas penalidades. No artigo 68, é interessante, por exemplo, os estados do Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, já colocaram nos seus decretos regulamentadores um artigozinho dizendo, olha, o cumprimento das obrigações desse decreto, ou seja, da logística reversa estadual, elas são de relevante interesse ambiental. E por que eles colocaram isso? Por quê? Porque se a pessoa jurídica deixar de cumprir o decreto nesses estados, elas estão deixando de cumprir uma obrigação de relevante interesse ambiental. E essa conduta é prevista como crime na lei de crimes ambientais. E aí é uma pena, se for a pessoa jurídica, a pessoa física coautora com a pessoa jurídica, detenção de 1 a 3 anos, mais a multa. Por outro lado, nós temos também as infrações ambientais, as responsabilidades administrativas que estão previstas no Decreto 6.414 de 2008, mas que vem recebendo atualizações. Não é? Por exemplo, as questões de logística reversa são modificações recentes. Dentre essas infrações estão de deixar de dar destinação ambientalmente adequada a produtos e embalagens, quando assim determinar a lei ou ato normativo. O Fernando trouxe que a logística reversa é prevista no 2.305 de 2010, nos estados, pelos respectivos decretos. Então, se não der a destinação ambiental adequada nos termos dessas normas, a empresa ela está incidindo nessa infração ambiental. Ou seja, se ela não fizer a logística reversa, ela está sujeita à penalidade prevista para essa conduta.
já mais especificamente dentro da logística reversa, é deixar de atualizar ou disponibilizar as informações completas para execuções do sistema de logística reversa. Ou seja, mais uma vez, a empresa não atualiza a quantidade de embalagem ou não disponibiliza para um órgão ambiental ou para a entidade gestora informações necessárias do sistema de logística reversa, ou deixar de cumprir uma obrigação prevista no sistema de logística reversa. Todo sistema de logística reversa ele é obrigado a apresentar, toda entidade gestora é obrigada a apresentar um plano de logística reversa, que, além daquelas obrigações legais, esse plano pode trazer outras obrigações. Um exemplo típico é, no plano de logística reversa de embalagem de vidro, por exemplo, as empresas devem disponibilizar os pontos de entregas voluntários, os PEVs. Então, essa é uma obrigação prevista no plano, no sistema de logística reversa. E, por fim, apresentar informação ou relatório ambiental totalmente ou parcialmente falso e enganoso, que daí também incide lá na conduta criminal. Veja, essas três primeiras infrações administrativas, a multa vai de 5 mil a 50 milhões de reais. Olha o leque que o órgão ambiental tem para aplicar a multa. Então, citando o caso do Mato Grosso do Sul, que o Fernando já citou, o Fernando pode passar fazendo um favor. O Mato Grosso do Sul ele fez esse cruzamento com as informações da Secretaria da Fazenda e detectou uma quantidade imensa, né? 27 mil, 30 mil empresas que comercializaram produtos em determinados anos. 2019, 2020, 2021 são os que eles estão apurando. E para cada ano que a empresa deixou de fazer a logística reversa lá naquele estado, eles aplicaram uma multa de 50 mil reais. O ano passado, por exemplo, a quantidade de multa ultrapassou 20 milhões de reais só no Mato Grosso do Sul. E essa sistemática ela está avançando para outros estados, né? O próprio estado de São Paulo está pensando alguma forma de obter essas informações na Secretaria de Fazenda, da Fazenda. Pode passar, Fernando. Além disso, a logística reversa ela já vem apresentando problemas de ordem penal. Também, coincidentemente, no Mato Grosso do Sul, uma determinada empresa, ela foi detectado que uma determinada empresa do estado da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, teria encaminhado para uma empresa em Roraima a quantidade de cerca de 400 toneladas de vidro em 1 ou 2 dias, baseado em 11 notas fiscais. Ou seja, essa empresa de Dourados estava encaminhando 400 toneladas de vidro, de embalagem de vidro, para ser reciclado em Vilhena. O problema é que Vilhena não tem fábrica de reciclagem. As fábricas de reciclagem tem uma no Nordeste e o restante está aqui no Centro-Oeste, Sul-Centro-Oeste. Isso aí já deu ensejo à instauração de um inquérito policial, que está sendo apurado junto com o Ministério Público, e as empresas, as entidades gestoras que utilizaram essas notas fiscais, elas não estão sendo investigadas, mas elas, de alguma forma, estão envolvidas e vão ser ouvidas lá a princípio, como informantes, que são o Instituto Giro e a New Hope Ecotec Negócios, que são as entidades gestoras também de certificado de reciclagem. Pode passar, Fernando. Some-se a isso, o ano passado, uma organização não governamental chamada Papel Social,
que ela é especializada em investigar cadeias produtivas, ela lançou esse livro, Humanidade Descartável, onde ela faz um diagnóstico nacional da exploração do trabalho escravo pelas grandes corporações na cadeia produtiva da reciclagem. Eles foram buscar, junto a, os catadores, sejam eles associados a uma cooperativa ou não, para quem eles estavam vendendo, esse intermediário para quem vendia, e quem reciclava e quem que era o interessado naquela destinação daquele material. Então, grandes corporações, como cita aí na capa do livro, empresas multinacionais envolvidas numa prática de exploração análoga à de escravo dos catadores. Então, além dessas três responsabilizações previstas em lei, né, a penal, a administrativa e a civil, pode ter, como já aconteceu aí, uma responsabilização não legal, mas uma responsabilização da imagem da empresa, que é o grande patrimônio da empresa, é a sua imagem perante os seus consumidores. Então, precisa ter um cuidado muito grande, e aqui já caminhando para a finalização, que essa imagem da empresa de vocês, elas precisam ser preservadas e vocês, como empresários ou administradores de empresas, precisam tomar bastante cuidado em não cumprir a logística reversa, porque pode causar uma série de inconvenientes, seja de âmbito pessoal, seja de âmbito financeiro para a empresa. Era isso que eu queria trazer e fico aí à disposição para eventuais dúvidas. Bom, obrigada, doutor Lute. Obrigada, Fernando. Como vocês viram, pessoal, a importância, né, de se cumprir a legislação, as normas, esses decretos que estão sendo publicados, não só em âmbito nacional, estadual e municipal. A gente vai abrir para perguntas, não sei se há alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, vocês podem se manifestar. Bom, se não tiver nenhuma dúvida, eu tenho a minha. Fernando, vamos pensar aqui num sistema que simplifique, né, para as empresas, principalmente as pequenas. Qual seria e se puder também o doutor Lute responder, qual seria o melhor sistema para se cumprir essas normas para as pequenas empresas? Bom, eu sou meio suspeito para falar, né? Mas essa questão da simplificação, ela é uma premissa que a gente tem aqui dentro do Instituto Rever, tá? Então, na prática, pessoal, como que funciona? Tá legal, já entendi quem tem que fazer, quanto que tem que fazer com base nas metas que o Dr. Dutti apresentou, quais são, né, os estados que já têm regulamentação. Como é que eu faço, Fernando? O primeiro passo é a empresa levantar quanto de embalagem ela está colocando em cada estado que ela faz a sua comercialização, tá? Isso pode ser até um pouco desafiador, porque algumas empresas elas mandam para um distribuidor e aí após essa etapa ela perde o controle de onde estão indo parar seus produtos, né? Então é importante que a empresa também firme com seus distribuidores, através de contratos e tal, que eles repassem essa informação para as empresas. Tem empresa que recebeu autuação lá no Mato Grosso do Sul e falou assim, eu nunca comercializei para o Mato Grosso do Sul, mas de alguma forma o seu produto foi parar naquele estado, né? Então, o primeiro cálculo é esse, a empresa saber quanto de vidro, quanto de papel, quanto de plástico e quanto de metal ela colocou de embalagem em cada um dos estados onde ela comercializou. Ok? A gente está falando só da embalagem, não estamos falando do produto, tá? Então, o peso
as massas elas têm que ser baseadas nas embalagens. Legal. Aí, a partir dali, é feita uma compensação desse material. Então, passa esses dados para o Instituto Rever, com base nas metas estabelecidas na legislação. A empresa, então, faz uma compensação desse material. Porque para o meio ambiente não importa se essa garrafinha é do fabricante A, B ou C. O que importa é que é plástico e que tem que ter uma destinação final ambientalmente adequada. Então, aí entra a figura dos operadores. Quem são esses operadores? São cooperativas, são empresas que possuem ali as funções de coleta, triagem, beneficiamento e comercialização dos recicláveis, tá? O sistema, até com base na própria legislação, a gente prioriza o envio de notas fiscais por cooperativas, tá? Através dos catadores, das catadoras que realizam ali o grosso, um importante trabalho para a reciclagem no país. Então, essas notas fiscais, então a cooperativa coletou, triou, comercializou isso para o mercado da reciclagem. Esta nota fiscal, 10 toneladas de plástico, por exemplo, de vidro, ela vem para o Instituto Rever, a gente checa essa nota na central de custódia, dando tudo certo, a gente transforma essa nota num certificado que vai ser adquirido pela empresa de cachaça, porque o business de vocês é fazer cachaça, não é fazer reciclagem, né? Então vamos deixar a reciclagem nas mãos de quem já faz e vem fazendo bem feito há muitos anos. Então o sistema ele atua muito nesse modo de compensação, tá? Isso está totalmente em linha com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Você tem de um lado o poluidor pagador, de outro lado o protetor recebedor. Se a gente for fazer uma analogia, claro, salvaguardadas as devidas, tem muitas diferenças ali, adaptações, mas a gente poderia fazer uma analogia ao mercado de crédito de carbono. O mercado de crédito de carbono em escala global, claro, aqui a gente está falando numa escala estadual e voltado para o mercado da reciclagem. Então a gente teve que fazer muitas adaptações na criação deste modelo, tá? Mas a gente pode fazer então uma analogia com essas ressalvas ao mercado de crédito de carbono. Tá? E deixa eu só fazer uma menção, Andressa. Tem alguns colegas aqui também super importantes que atuam nessas discussões. Então, estou vendo aqui a presença da Raquel Salgado, do Felipe Antunes. Muito bom revê-los, ainda que virtualmente, aqui em mais essa discussão. Obrigada, Fernando. Bom, aqui agora apareceram algumas perguntas, né? O Moacir Zanuelo, ele está perguntando aqui que no caso do distribuidor ou marketplace, a responsabilidade de declaração não seriam deles? Moacir, a responsabilidade no Brasil ela é compartilhada e encadeada. Então, quem tem que fazer logística reversa? Fabricante, importador, distribuidor e comerciante. Temos um problema aqui, tá? É, os estados, eles condicionaram a logística reversa ao licenciamento, tá? E os distribuidores, importadores e comerciantes praticamente não são licenciados, tá? Em muitos casos eles não são licenciados. Ou seja, aquela responsabilidade que era conjunta desses quatro atores acaba caindo no colo do fabricante, tá? Sim, existem essas obrigações previstas na lei, mas é muito difícil incluir o comércio, os distribuidores e também importadores. Os governos eles buscam cada vez mais mecanismos de aprimorar essa fiscalização em cima desses atores, mas hoje a indústria que está mais à frente dessa discussão. O que, claro, acontece é que a embalagem lá não pode ser compensada duas vezes. Então, se a indústria fez a sua compensação, o distribuidor, o comércio, o importador, né, no caso, não precisa fazer essa compensação novamente, tá? Mas devido a isso, ao fato de linkar a logística reversa, principalmente ao licenciamento, então tem essa condição que não é muito favorável para o setor industrial. Fernando, Fernando, aproveitando a o pergunta, Andressa, desculpa, doutor Lute, mas como que organiza aí essas informações? Por exemplo, a indústria recebe o certificado, certo? E aí, Sim. nesse caso dessa pergunta, o distribuidor, como que ele tem acesso aí ao certificado? Seria o mesmo? Ele utilizaria o mesmo certificado? Não, ele E, não tem e aí, acesso. não tem acesso. Ele não tem acesso. Então, o que que acontece? Quando o Instituto Rever ou as outras entidades gestoras reportam esses dados para os governos,
a gente coloca lá os CNPJs de quem fez logística reversa, né? E aí, no caso, os distribuidores, o comércio, os importadores, se eles não fizeram, eles não vão constar nesses relatórios. Tá? Então, eles nem Andressa, têm Professor acesso Lúcio, a só, essa, essa só documentação. aproveitando, e isso tem ligação com isso que você perguntou também, tem um outro detalhe, que a responsabilidade compartilhada, ela é individualizada. Ou seja, o fabricante, pela lei, o fabricante ele deve coletar e destinar a embalagem para reciclagem. Os distribuidores e os comerciantes, qual é a função deles na lei? É receber embalagens que o consumidor entregar para eles e entregar para o fabricante essa embalagem. Então, veja só, o comerciante e o distribuidor, ele não tem a obrigação legal de fazer a logística reversa. Ele tem a obrigação de receber embalagens usadas e entregar para a indústria fazer a reciclagem. ah, sim, melhorou então, ficou mais claro. Vamos para a seguinte, para a próxima pergunta, do Guilherme Thyssen, se eu estou pronunciando certo o sobrenome. Quando se fala em embalagem, entende-se como todo o conjunto, garrafa de vidro, tampa de alumínio, rótulo em plástico, ou somente do vasilhame, garrafa de vidro, garrafa plástica ou lata de alumínio? Guilherme, também é uma boa pergunta. Sim, entende-se todo o conjunto, tá? Aqui no Rever, a gente faz a compensação, a gente coloca nesse cálculo as embalagens primárias e as embalagens secundárias. Então, vou pegar o exemplo clássico da caixa de bombom. A embalagem do sonho de valsa ali, que está em contato direto com o produto, é a embalagem primária, tá? A caixinha de bombom com vários chocolates tem ali a embalagem então secundária. E uma caixa de papelão com várias caixinhas de bombom é a embalagem terciária, tá? Os estados, eles cobram a logística reversa das embalagens primárias e secundárias. Tem entidade gestora que gosta de inserir nessa conta as embalagens terciárias, mas isso não acontece aqui dentro do Instituto Rivera porque o estado não cobra isso. Então a gente coloca as embalagens primárias e as secundárias. E dentro dessas embalagens estão lá, então, a garrafa, a tampa, o rótulo. Em alguns casos, no setor de vocês, por volta da garrafa vai um invólucro de plástico, né, para deixar o produto mais atraente. Essa embalagem também ela é encarada como uma embalagem secundária, ela também entra na conta, tá? E aí o certificado vai tudo, de toda a embalagem, inclusive as tampas, que Isso, na seria a cozinha. verdade, o que que a empresa ela vai receber? Aqui no Instituto Rever, a empresa colocou vidro no mercado, ela compensa com notas fiscais do material vidro, tá? A mesma coisa para o plástico, para o vidro e para o metal. Então, vocês podem perceber que a gente trabalha com os grupos de materiais. Há uma tendência, conforme os sistemas de logística reversa forem evoluindo, que isso seja destrinchado em tipos de materiais. Então, por exemplo, o plástico hoje é tudo plástico, né? Mas a gente quer que no futuro isso, claro, seja destrinchado para o PET, o PP, o PAD, até para ficar mais justa esta compensação. O que que a empresa recebe, Andressa? Ela recebe um certificado do grupo de material, é um certificado de vidro, onde está lá, ela fez a sua compensação do vidro, do plástico, do papel e do metal. Então, é uma garantia de segurança jurídica, né? Então, a empresa, recebendo esse certificado, ela se garante em relação às autoridades, ambientais sobre o tema de logística reversa. Seria isso. Isso, isso. O certificado, ele traduz para o órgão ambiental que aquela empresa fez logística reversa, tá? E aí, claro, toda essa interlocução com o órgão ambiental, envio de relatórios, envio de planos, que o doutor Dutti comentou, isso é tudo feito pela entidade gestora, tá? Então, a empresa, ela não vai precisar se preocupar em conversar com cada um daqueles órgãos ambientais, daquele mapinha que eu mostrei, por exemplo. Então, todo esse reporte, ele é feito pelo Instituto Rever. E aí, claro, a empresa está em dia. O CNPJ dela está lá no relatório. Ela tem como documento, como comprovante, o certificado. Em caso de alguma fiscalização, alguma questão, ela pode apresentar este documento. E isso comprova, então, que aquela
aquela empresa fez a sua logística reversa, atendeu as suas metas com base, no que está escrito na legislação. Muito bom. Mais alguma pergunta, gente? Ou podemos encerrar? Aproveitem. Aproveitem a oportunidade. Mas, de qualquer forma, né, Fernando e Dr. Lutz, vocês deixaram o contato de vocês. Sim. Se puderem, compartilhar de novo a tela do contato, que eles estão à disposição para sanar as dúvidas que forem surgindo, ao longo, né, do tempo, né, ao longo do decorrer do ano. E, e agradeço a todos, agradeço ao Fernando, agradeço ao Lute, Andressa, agradeço desculpa, ao Instituto Rever, mas pode falar, por favor, só Fernando. mais uma dúvida que apareceu aqui do Guilherme no chat, para ele não ficar sem resposta. Ah, É, desculpa, eu não vi. Verdade. vamos lá, assim, ó, Eu ele Deixa, questionou. deixa eu ler aqui, Ah, deixa então eu vai ler lá, vai lá. aqui. O Guilherme, né, continuando a pergunta dele, se vender em um ano uma garrafa para um estado, precisa do crédito referente àquele estado ou a unidade gestora vai emitir um certificado do total? A entidade gestora vai emitir um certificado por estado, tá? Porque o estado de São Paulo quer saber o que foi colocado aqui no território paulista e assim, né, para os outros estados. Então, é um certificado por empresa, por estado, e lá vão estar os materiais que foram compensados naquele estado. Então, o que que a gente faz? A gente reporta isso, no caso de São Paulo, para a CETESB, por exemplo, e também para o Ministério do Meio Ambiente. Então, a gente fala de dois reportes, um para o estadual e o outro para a União, né, para o Ministério do Meio Ambiente. O doutor Lute comentou que tem o municipal, né, de São Paulo, é isso? Como que seria no caso quando tem uma norma municipal também, né, dentro daquele estado? Quer falar, Lute? Eu falo, eu dou uma pincelada e você completa. Bom, no município de São Paulo, a lei já previu lá atrás uma meta de 35%, muito mais alta de qualquer outra das metas dos estados da União. E aí há um complicador muito grande, principalmente para o município de São Paulo. Primeiro, porque a legislação ela é muito simplista, ela exige uma regulamentação mais detalhada, o que não foi feito. Parece que sai esse ano também uma regulamentação sobre isso, mas traz uma série de inconvenientes. Ah, tem, tem empresas sediadas no município que venderam, por exemplo, para Osasco, ou de Osasco venderam para São Paulo, e pior ainda, tem a questão dos catadores, né? Tem muitas cooperativas que não estão sediadas no município de São Paulo, estão nos municípios vizinhos, mas que recebem embalagens no município de São Paulo. E para a empresa é mais difícil ainda identificar exatamente qual é a quantidade de embalagem que ela colocou no município de São Paulo. Associada a isso, ainda a questão do distribuidor, né? Então, é uma logística complicada que a prefeitura, o município de São Paulo vai ter que fazer para encontrar soluções para que as empresas não sejam penalizadas. Mas, enfim, no município de São Paulo ainda está em gestação uma regulamentação da lei. Bom, vamos seguir aqui com a pergunta da Edivânia Santana. Os dados são sempre enviados pela entidade gestora ou a empresa também precisa fazer este contato direto entre a empresa e o instituto em algum momento? Edivânia, a empresa precisa passar para o Instituto Rever as suas massas, né? Isso, essa é uma informação que está de posse da empresa. E aí o Instituto vai, então, fazer a compensação dessas massas e fornece para a empresa o seu certificado. Então, essa é a primeira obrigação do Instituto Rever, fornecer o certificado para a empresa. A segunda obrigação é reportar o CNPJ daquela empresa para os órgãos ambientais. Então, há sim uma comunicação entre a empresa e o Instituto Rever nesse primeiro momento. O Fernando, só para complementar, né, para deixar os representantes das empresas tranquilos, é o seguinte: o sistema
informatizado que o Instituto Rever adota, a empresa acessa esse sistema, ela informa as massas, né, o volume de embalagem, mas só o Instituto Rever que tem acesso a isso, mais ninguém. Então, elas podem ficar tranquilas em declarar as suas massas, porque ninguém mais vai ter acesso a essa informação, né? E isso, inclusive, está previsto até na legislação. Isso, bem lembrado. Então, assim, o IBRAC não vai ter acesso às massas dos seus associados, o governo não vai ter acesso a essas massas individualizadas. Então, a gente reporta lá para o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, 30 toneladas, vou chutar um número bem baixo, 30 toneladas de vidro. E dentro dessas 30 toneladas de vidro estão 10 toneladas da Andressa, 10 do Fernando, 10 do Lute, né? Então, o governo, ele não tem acesso as massas, a não ser que ele nos solicite, mas isso nunca aconteceu, essas massas individuais de cada empresa. Ótimo. E aí, complementando a pergunta da Edivânia, então, a empresa inserindo esses dados no sistema informatizado do Instituto Rever, recebe o certificado. A comunicação, né? Eu acho que você já comentou, Fernando, mas só deixar mais claro, a comunicação com os órgãos ambientais é via Instituto Rever, é isso? Tá bem, Perfeito, é isso mesmo. ok. Bom, mais alguma pergunta para a gente encerrar? E se alguém também quiser se manifestar, sem usar o chat, também fiquem à vontade. Ô, Bom, acho Andressa, que. Andressa, Oi, Álvaro, pode falar. bom dia. E vocês Bom, me desculpem, eu perdi o comecinho da palestra, eu cheguei atrasado. não se preocupe que Mas, vai estar gravado na nossa página do YouTube, tá, Álvaro? que Você pode ótimo. assistir depois. Mas então, nós somos produtores de cachaça. Nós somos uma microempresa, é, mas não, vamos dizer, a informação que eu tenho até hoje é que a CETESB me liberou de fazer a logística reversa. Tanto é que eu renovei aí o ano passado a minha licença e eles não me exigiram nada. Então, eu queria ver com o Fernando, com o Dr. José Lute, como que funciona. Então, vamos dizer, se eu entro em contato com o Instituto Rever, eu faço a minha declaração em contrapartida, eles entram em contato com o CETESB, fazem a minha declaração. Eu não peguei o começo ou qual é o custo disso aí, como funciona. Álvaro, obrigado pela sua participação, você tocou num ponto super importante, tá? Então vamos lá. Uma coisa é a obrigação de fazer logística reversa, e isso existe desde 2010 pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tá? Então, a responsabilidade por fazer logística reversa já está posta, está em lei, numa lei federal. Outra coisa é o procedimento adotado exclusivamente pela CETESB, no estado de São Paulo, para as micro e pequenas empresas. Tá? Então, o que que este procedimento ele fala? Olha, micro e pequenas empresas do setor, por exemplo, de bebidas, aqui que é o caso de vocês, vocês não precisam fazer logística reversa para fins de licenciamento, ok? Ou seja, no momento da emissão, da renovação da licença de operação, a CETESB não vai cobrar logística reversa como uma das condicionantes para a emissão desse documento. Tá? O que não quer dizer que a empresa não tenha que fazer logística reversa. Uma coisa é a cobrança no momento do licenciamento, outra coisa é a responsabilidade que está posta desde 2010. Então, a empresa hoje, se, por exemplo, vir um Ministério Público e questionar a empresa se ela está fazendo logística reversa ou não, ela tem que apresentar, então, esses comprovantes de que ela fez a logística reversa, tá? Por quê? O fato da CETESB não exigir no licenciamento, de novo, não implica, que a empresa não tenha que fazer logística reversa, correto, Lute? Exatamente, Álvaro. A decisão de diretoria, ela dispensa as pequenas e microempresas de fazer o relatório anual de resultados. É o que o Fernando, é o que o Instituto Rever faz. Ele faz um relatório
a empresa informa o Instituto Rever informa a CETESB. Esse procedimento mais complexo, as pequenas e microempresas estão dispensadas. Elas têm que fazer uma declaração de quanto ela colocou no mercado. Isso ela tem que fazer. Isso já indica para a CETESB a quantidade de embalagem que essa empresa deve fazer a logística reversa. A decisão de diretoria não fala de forma alguma que as pequenas e micros não precisam fazer. Né? Tanto não fala, como o Fernando já colocou, que a lei nacional, o decreto estadual, enfim, tem uma resolução da Secretaria de Meio Ambiente, a resolução aqui de São Paulo, a resolução 45 de 2015, que obriga a fazer a logística reversa de forma indistinta, não faz diferenciação. Né? Só trazendo um detalhezinho, né, que esse dispositivo tem causado aí alguma controvérsia. Já tem no Ministério Público de São Paulo um requerimento para investigar essa dispensa das informações pelas micros e para que o Ministério Público entre com ação judicial para suspender a eficácia desse dispositivo da decisão de diretoria. Então, é uma questão controversa. Mas que tem a obrigação de fazer, isso tem. Uhum. Obrigado. Porque todo o meu material reciclado da empresa, ela vai para a cooperativa que tem aqui na minha cidade, né? Agora, isso é o que sobra da minha empresa ali, de papelão, de garrafa e o que for. Mas essa parte aí, então eu estava como dispensado, eu estava bem tranquilo até, achando que tava em dia com o governo. Precisa tomar cuidado, porque, de repente, isso pode, de alguma forma, a fiscalização pegar a sua empresa. Tá? Esse resíduo que você destina aí para a cooperativa é o que o Fernando falou, são os resíduos da produção e as embalagens terciárias, né? Ou seja, aquilo que tem que estar dentro do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que as micros e pequenas também têm uma diferenciação bastante grande em relação ao plano de gerenciamento do resíduo da empresa, e não do consumidor, do produto da empresa. Entendi. Obrigado. E Andresa, opa, Álvaro, lembrando, né, o Álvaro entrou depois, lembrando que associados do IBRAC podem se beneficiar da parceria com o Instituto Rever. Andressa, só tirar, estava com uma dúvida aqui, só para perguntar ao Fernando e ao Zé, na parte de que nós trabalhamos também com, além do novo, um exemplo, dá um exemplo do vidro, certo? A gente trabalha com vidro novo e trabalha com vidro de retornável, certo? Como seria essa a parte da compensação do retornável, certo? Dentro certo? Dentro do pacote de toda a reciclagem, da política reversa. Oi, Múcio, prazer Oi, em, um em prazer falar contigo, Andressa. ouvi-lo. Obrigada. Fernando, por favor. Múcio, obrigado por esse ponto que você levantou aqui, tá? Eu sei que afeta muito o setor de vocês e ele é Aham, super importante. Vamos lá. Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece a ordem de prioridade na gestão e no gerenciamento dos resíduos. É o artigo 9º da lei, tá? Primeiro, ele fala de não geração. Segundo, ele fala de redução. Terceiro, ele fala de reutilização, que é essa garrafa que você se referiu. E só em quarto lugar vem a reciclagem, ou seja, a reutilização, ela tem uma prioridade em cima da reciclagem, tá? O que que isso quer dizer? Que garrafas retornáveis, elas são melhores para o meio ambiente, obviamente, do que aquela a embalagem de uso único que você manda para reciclagem. Então,
os negócios de vocês priorizem o retorno dessas embalagens, porque isso vai diminuir a conta que vocês têm com logística reversa. Vou pegar o caso de um outro setor de uma cervejaria. Aquela garrafa de 600 que vai e volta da lá da mesa do bar, ela faz várias viagens e ela só pode ser computada para fins de logística reversa quando ela não tem mais uma utilização para sua retornabilidade. Quando tem algum trinco na garrafa, ela não está apta a retornar para o processo. Aí sim é feita a sua compensação, a compensação daquela massa de vidro, tá? Diferente de uma garrafa long neck, que você tem um uso único daquele vidro, bebeu, descartou, aí sim já tem que ir direto para a reciclagem. Ou seja, as empresas que trabalham com o vidro de uso único, vidro é o caso aqui do setor de vocês, né? Mas isso também se aplica para outros grupos de materiais. O vidro de uso único, ela vai ter uma conta de logística reversa maior do que aquelas que incentivam a utilização dos retornáveis, tá? Certo, Então, resumindo, retornável você não precisa se preocupar com logística reversa. ok. Certo, só justamente o saldo que tem. Aí você, por exemplo, quando você vai vender, você bota lá, certo? No corpo da nota que o produto é retornável, certo? Aí eu vou junto para recompor meu estoque, o que é que faz? Eu junto e de todo esse produto que foi para poder eu dar a saída dele de novo. Entendeu como é que é a logística? Certo? Eu vendo, quando eu faço a comercialização o produto é retornável, eu lá no corpo da nota ele vai, produto, certo? Com retorno. Vasilhame com retorno, aí ele retorna para cá, vai certo? O cliente que comprou manda de volta e eu dou, e eu pego aqui, depois eu tiro uma nota para recompor esse meu estoque, certo? Para recompor o estoque para dar cobertura na próxima venda dele. Senão, teria uma falta dentro daria um déficit, ficaria negativo o meu estoque de venda. Aí eu junto essa nota e faço. Aí, mas no caso eu não preciso fazer o encontro desse que é retornável, ele é compensado dessa parte. Então ele não tem o retorno direto. Eu acho que teria que fazer uma contabilidade separada de um e de outro. Como é que... Múcio, eu não entendi direito aí o seu É, sistema de operação, mas o que você precisa ter é o controle desse retorno dessa massa, dessas garrafas de vidro, também lastreado em notas fiscais, tá? Você precisa ter é, esse controle aí. Para que, se de repente vem uma fiscalização, quanto que você tem de massa de logística reversa? Eu tenho 10 toneladas. E de massa de retornável, eu tenho 20 toneladas. Então você vai ter que comprovar para o órgão de controle essas 20 toneladas. Como que de faz isso? retorno. Através das notas Exatamente. Pronto. fiscais de retorno, Que tá? faz, Mas se você quiser, a gente pode, desculpa, mas faz parte do plano de logística reversa? Seria também os retornáveis? Faz parte do plano de logística faz reversa. parte do PGRS da empresa, tá? Então, assim, se você quiser, depois a gente pode até conversar para você me explicar em detalhes o que que Pronto. você tem de documentação e a gente vai tratando isso. Eu acho que você já está Beleza. bem coberto, já está fazendo o processo certinho, mas é importante que isso fique registrado, esse retorno também em notas Tem que ter fiscais, a tá? nota fiscal, exatamente, a cobertura da nota, senão vai dar déficit no meu estoque. Isso, exatamente. Ok, tá bom, obrigado. Obrigado, Múcio. Obrigada, Múcio. Obrigado, Andrés, também. Tá. Bom, mais alguma pergunta? Creio que não. Bom, vamos finalizar então esse Ô, evento. Andressa, só uma complementação Olá, a doutor Lute. respeito Claro. das retornáveis. Tem alguns estados, por exemplo, que eles permitem, né? O Fernando falou muito rapidamente, mas eles permitem um cômputo, uma dispensa de determinado volume da compensação pelo uso da retornável, tá? E também existe a possibilidade, em alguns estados, de se compensar, porque às vezes pega um estado do Nordeste onde há uma dificuldade muito grande de encontrar notas fiscais de vidro.
Então, se fizer a compensação por meio de cooperativas, aí pode compensar independentemente do tipo de material. Então, compensa o vidro através do plástico ou do papelão, por exemplo, né? Então, isso também tem essas possibilidades. Andressa, O Álvaro, por só mais favor, uma Álvaro. perguntinha. E no caso de exportação? Quer dizer, eu mandei para a Europa ou eu mandei para a América do Sul? Como fica a Aí, logística aí, reversa? aí você vai ter que cumprir a legislação da origem, da chegada, do destino do produto. Se for Cada país vai para ter a Por sua exemplo, se for legislação. para a Europa ela é uniformizada, né? Todos os países da União Europeia elas respeitam as normativas da União Europeia. Aqui na América do Sul, eu não lembro de outro país. Você lembra, Fernando? Tem Chile, Colômbia, tem alguns países que já É, têm regulamentação. Mas aí, Álvaro, quem tem que se preocupar com isso é o seu importador, é o tá? importador. É. Então, essa massa que está saindo do Brasil não entra no cálculo da logística reversa que a gente comprova aqui no país. Por exemplo, os importadores de vinho, né, que usam também embalagem de vidro, eles que são responsáveis pela logística reversa, e não o fabricante lá. O importador Ok. que é o responsável. Obrigado. Acho que agora finalizou, né? Ou tem mais alguém? Tereza? Oi, Oi, Tereza. Tereza, oi. o seu microfone ficou ligado. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Não, é porque eu não consegui entrar na reunião. Tava em trânsito Ah, e infelizmente eu não pude ver. Aí eu queria saber se vai ficar disponível em YouTube. Eu ia. vai. Vai Ah, sim, a que gente bom. vai deixar gravado na página do IBRAC no YouTube. Ah, que bom, porque realmente eu não conseguia, a comunicação estava difícil. Só agora eu digo, ah, nossa, acabou, mas pelo menos eu digo que eu vou tentar ver, vou ver depois. Obrigada, então. Assistir. Sim, Imagina, preciso, obrigada, preciso. É muito Tereza. importante, esse Que tema é muito bom, importante. que bom. Obrigada, Tereza. Bom, gente, vamos finalizar aqui. Agradeço. Eu acho que a conversa foi muito interessante, muito importante. Clareou bem, eu imagino, né, aos participantes, aos produtores, que passam por isso no dia a dia, essas dúvidas, né, que surgem, é, e, e tentar também, né, trazer maior segurança, né, na produção, de cachaça. Quero agradecer, deixar aqui os agradecimentos ao Fernando, ao Dr. Lute, ao Instituto Rever e a todos aqui, aos participantes. Obrigada. Deixaremos o nosso, esse evento disponibilizado na página do IBRAC no YouTube. Depois a gente distribui, né, compartilha com todos o link, de acesso ao vídeo. Seguimos à disposição. Obrigada a todos. Foi um excelente evento. E obrigada, Fernando. Obrigada, Dr. Lute. Um abraço. Obrigado, Andressa. Agradeço a todo Obrigado. o time do IBRAC pela oportunidade. Conte conosco. Estamos à disposição aí para continuar as conversas, tirando dúvidas. O Instituto River está de portas abertas para todos aí do setor. Um abraço e tenham um bom dia. Obrigado a todos, obrigado, Andressa, pela atenção e oportunidade. Foi ótimo. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.